Olá, paz de Jesus, irmãos e irmãs, amigos em Cristo. Nós vamos continuar então com as nossas formações nesse curso sobre o querigma, as verdades fundamentais da fé cristã. E nós vimos nas últimas formações, nós vimos toda a realidade do amor de Deus, do amor pessoal, incondicional, do amor de Deus que é como verdade suprema do universo, como o ser de Deus que é amor, né? Como ele não pode deixar de nos amar, como ele se mostra vulnerável diante do seu amor, como ele sofre por nós pelo seu amor, como criou o universo por amor, né? Como ele ama como um pai, como que é zeloso e cuidadoso, mas que incentiva, exige, como uma mãe terna, afetuosa, como um amante apaixonado, como aquele que permanece em nós. Depois nós vimos que, apesar desse amor de Deus, a humanidade entrou num estado, a humanidade vive numa situação de sofrimento, existe a dor, existem as guerras, existe a fome, existem os males físicos da natureza, existem as doenças, e nós vimos que tudo isso é fruto do pecado humano. Né? O pecado é a rejeição a Deus, é a rejeição ao plano de Deus, é o não fazer o que ele quer, fazer o que Deus não quer, que gera todo esse mal. Né? E gerou, desde o pecado original, nas últimas duas formações nós vimos do pecado original, em que consistiu na recusa de Deus, no querer ser igual a Deus, mas independente de Deus, né? A tentação da serpente de sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E vimos como isso gerou uma consequência para toda a humanidade, né? Já para Adão e Eva, a perda da intimidade com Deus, a submissão aos sofrimentos, a morte, a necessidade de ter que se sustentar com o suor do seu rosto, com o esforço, com o sacrifício, e até a consequência da morte, né? A morte física, morte quanto fato, e a morte eterna de viver, de perder a eternidade ao lado de Deus. E nós vemos que essas consequências foram estendidas para toda a humanidade, porque Adão e Eva, nesse momento, não eram só um homem e uma mulher, eram a humanidade, eram toda a humanidade. Todo ser humano era em Adão e Eva. Então a humanidade pecou, foi a humanidade que entrou nesse estado decaído e se afastou de Deus e sofre as consequências disso. E como o ser humano é o cume da criação, toda a criação entrou nesse estado decaído, nesse estado em que a harmonia original ela é perdida, em que as coisas já não são mais como elas eram antes, né? Há uma consequência para toda a criação, ela entra no estado decaído. E, bom, agora por isso o ser humano a terra não mais produzirá espontaneamente o fruto para ti, mas vai ter que sofrer, vai ter que se esforçar, vai produzir espinhos e abrolhos, diz o Gênesis, né? Tudo isso em consequência do pecado original. Este é o ponto em que nós começamos essa formação. Diante disso, o que vai acontecer com o homem? Bom, o ser humano pecou, a humanidade pecou. É esse o destino, a morte eterna, passar a eternidade no inferno, é só isso, acabou. Deus nos ama, mas bem, infelizmente a humanidade pecou, e o fruto do seu pecado vai ser a morte, não há mais nada a ser feito. Não. Existe o que ser feito, sim. E na verdade quem fez já foi o próprio Deus, já foi o próprio Jesus. Ele nos salvou. E esta é essa formação. A salvação em Jesus Cristo. Jesus que nos salva. Já está lá em Romanos, né? Que como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim
a morte passou para todos os homens porque todos os pecaram. Mas também, né, isso é Romanos 5,12, assim como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo a obra da justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Romanos 5,18. Então, essa salvação de Jesus, ela é transmitida a todos. Ele diz mais, né? E vós sabeis que é pela graça que foste salvo, não pelas obras, mas pela vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso aí é a pregação dos primeiros cristãos. Estou lendo aqui, no caso, uma carta de São Policarpo, de Esmirna, aos filipenses, né? No século II já, dizendo isso aí, olha, é pela graça que foste salvos, pelo Senhor Jesus, por obra dele. Bem, nós tínhamos visto que uma das consequências do pecado original, a consequência mais dolorosa para nós do pecado original, é a morte. E vimos que a Escritura diz que o salário do pecado é a morte, que o ser humano foi submetido à morte após o pecado. Bom, mas Jesus não havia pecado. Maria Santíssima também não pecou, né? Nós temos diversos trechos do catecismo dizendo isso. Então, Nossa Senhora não conheceu o pecado, nem cometeu o pecado. E Nossa Senhora, ela, nos diz a igreja também, ela foi assunta ao céu. Ela não sofreu a deterioração do corpo como sofremos todos nós, sofreremos todos nós, sofrem todos os homens depois da morte. E ela não sofreu por causa que não pecou. Né? Isso nos diz lá Papa Pio XII, quando proclama o dogma da Assunção ao céu de Nossa Senhora. Bom, ela foi preservada do pecado original, foi preservada na concepção, foi mantida virgem na concepção, virgem no nascimento de Cristo. Bom, ela foi também elevada ao céu pelo Senhor, porque ela não tinha a marca da corrupção. Bem, imaculada Nossa Senhora. Então ela também foi elevada ao céu. Bom, Jesus Cristo também não pecou, mas ele morreu. Ele sofreu a morte, em morte de cruz. Morte atrocíssima, morte dolorosíssima, morte crudelíssima, né? Muito cruel. Por quê? Se ele não pecou, por que morreu? E a resposta que a igreja nos dá, e essa é o cerne dessa formação, é que ele assumiu os nossos pecados. Cristo morreu. Lembra daquela primeira fala dos primeiros cristãos? A pregação dos primeiros cristãos se baseava em dois fatos. Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Ele mesmo não tinha pecado, mas morreu pelos nossos. Então, quando a gente falou isso no início, nós não tínhamos essa profundidade. Mas agora, com o decorrer das formações, nós vamos compreender. Ele assumiu toda aquela consequência do pecado que nós vimos nas últimas formações, e ele assumiu para si. Ele que não tinha, também, né, de São Paulo, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Deus o fez pecado. Então Deus o fez pecado porque Deus permitiu que se acumulasse sobre ele todo o pecado da humanidade. Né? Diz 2 Coríntios 5,15, sim, ele, Cristo, morreu por todos a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que morreu, para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Né? E lá, eu estou gravando esse vídeo no tempo quaresmal.
E neste tempo quaresmal, nós recordamos uma belíssima passagem de Isaías, em que ele, que é a passagem do Cristo servo sofredor, né, o servo sofredor, final do capítulo 52 e o capítulo 53 de Isaías, em que ele prevê, Isaías prevê com centenas de anos de antecedência, exatamente o que iria acontecer com o Senhor Jesus na cruz. Ele diz, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguimos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia cair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. 6 aí 53, de 4 a 6. E vai continuar. Quem é esse, né? O justo, meu servo, justificará a muitos homens. Versículo 11. Então, aí é um anúncio do mistério da redenção que aconteceria na vida, nesse momento da paixão e morte do Senhor Jesus. Né? A profecia do servo sofredor. Por isso nós vamos dizer que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Saber que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado, de São João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 5. E no capítulo 4, ele diz, nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. São Paulo, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por causa de nós. Ele que não conhecera o pecado, a fim de que por ele nós nos tornemos justiça de Deus. Aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado, para que em nós fosse feita a justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados. Morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Para sermos justificados, para sermos redimidos, para sermos salvos. Esse é o mistério do Senhor. Bom, esse por nós, então, Jesus morreu por nós. Ele não morreu só em nosso favor, mas no nosso lugar. Foi o nosso pecado que o fez. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados com a morte. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, na condição de uma humanidade decaída e fadada à morte, por causa do pecado, Deus o fez pecado, para que fosse feita a justiça de Deus em nós. Isso é o Catecismo da Igreja Católica, número 602. Então, com o pecado que está, com a sanção da morte do pecado, por isso Jesus morre por nós. Diz o Catecismo número 730 também, Jesus entrega o Espírito nas mãos do Pai no momento em que, por sua morte, ele é o vencedor da morte. E diz também, no número 1019, Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós numa submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, e abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Então é isso, né? Nós somos salvos, a salvação
Nós falamos disso. Estou fazendo várias citações do Catecismo, agora número 1086. 1086. O Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Né? Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-nos do pecado. Catecismo número 1741. Bem, então, não apenas Jesus morreu, mas o Senhor Jesus sofreu muito por nós. Vejam que quando os discípulos, quando os apóstolos, quando Pedro, Tiago e João estão com Jesus no Getsêmani, Jesus lhes diz, a palavra nos diz que ele começou a ter pavor e angustiar-se. Isso é Marcos 14, 33 a 34. E ele diz, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Isso para aqueles apóstolos era uma novidade. Como assim, mano? Jesus sempre fora cheio de vida, sempre se mostrara poderoso, sempre se mostrara altivo, curara doentes, fez milagres, a pregação dele encantava. Na oração, esses mesmos três tinham visto Jesus resplandecer na transfiguração. Agora ele está acabrunhado, triste, oprimido. Minha alma está numa tristeza mortal. É esse mistério do pecado da humanidade que desce sobre Jesus e assim o oprime e assim o começa a fazer sofrer. Claro que isso é só o começo, porque ele ainda vai sofrer muito na cruz, na flagelação, em toda a via dolorosa pela qual vai passar, né, em que nós meditamos sempre nesse tempo quaresmal e na Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, que é um dia tão importante para nós, né? Nós rememoramos e vivemos isso de novo. Eu queria ler um trecho do Padre Raniero Cantalamessa, da Vida sob o Senhorio de Cristo, em que ele fala desse mistério de Jesus assumindo o nosso pecado, que é muito profundo. Ele diz assim, olha, Jesus no Getsêmani é a impiedade, toda a impiedade do mundo. Ele é o homem feito pecado. Né? Que São Paulo diz, Deus o fez pecado. Não, ali no Getsêmani, ele era um homem feito pecado. Cristo, está escrito, morreu pelos ímpios, em lugar deles, não só em favor deles. Ele aceitou responder por todos, portanto ele é o responsável por tudo. Ele é o culpado diante de Deus, ele se coloca no culpado de Deus. É contra ele que se revela a ira de Deus, e é nisso que consiste beber o cálice. A reta compreensão da paixão de Cristo é impedida por uma visão extrinsecista, de fora da realidade, segundo a qual se pensa que de um lado estejam todos os homens com seus pecados e de outro Jesus sofre e expia a pena deles, né? E os pecados, né? Mantendo-se contudo à distância deles. Não. A relação entre Jesus e os pecados não é distância, indireta ou só jurídica, mas contínua e real. Ele, está escrito, carregou os nossos pecados no seu corpo. Jesus endossou todo o orgulho humano, toda a rebelião contra Deus, toda a luxúria, toda a hipocrisia, toda a injustiça, toda a violência, toda a mentira, todo o ódio, cuja realidade é tão terrível. Jesus afunda na noite escura do espírito, que consiste em experimentar simultânea e intoleravelmente a vizinhança do pecado e, por consequência, o afastamento de Deus. Então, como o pecado afasta Deus, Jesus ele está sobre si com todo o pecado da humanidade e sente o quanto esse pecado afasta Deus.
Então, é um sofrimento imenso. Por isso ele sua sangue. E vai continuar na cruz. O próprio Cantalamessa diz, bem na vida sob o Senhor de Cristo, Jesus na cruz provou em toda a sua profundidade a consequência fundamental do pecado, que é a perda de Deus. Tornou-se o sem Deus, o ateu, de um ateísmo de pena, não de culpa. Ele não tinha culpa, mas ele assume a pena. E isto para expiar, para perdoar, para reparar todo o ateísmo culpado que existe no mundo e em cada um de nós, sob a forma de rebelião contra Deus, de menosprezo por Deus. Realmente o castigo que nos salva se abateu sobre ele. Jesus experimentou sobre si, misteriosamente, dizem alguns místicos, a pena dos condenados. Os místicos dizem isso. Bom, que vai culminar quando Jesus diz lá na cruz, meu Pai, por que me abandonaste? É esse sofrimento que ele vive. Bom, e, portanto, mesmo hoje os nossos pecados continuam a ferir e matar a Deus. Bom, vamos ver o catecismo, né? O catecismo nos diz isso também, muitas vezes. No número 598, por exemplo, ele diz assim, foram os pecadores como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Devemos considerar como culpados dessa falta terrível os que continuam a reincidir os pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. És tu que com eles crucificastes e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Né? A citação do Catecismo, número 598, e essa última frasezinha é uma citação de São Francisco de Assis, és tu que continuas. Então, essa realidade. Nós fizemos sofrer, ainda nós. Mas, o fruto da meditação da paixão tem que ser, nos diz o Cantalamessa, não só a questão da morte, mas a ressurreição, que nos vai dar a justificação, que nos vai dar a justiça de Deus. Bom, então, vamos estar justificados diante de Deus e salvos. Então, né? A ressurreição é uma verdade fundamental da fé. Né? Nos diz ali, então, o Catecismo, número 638. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã e transmitida como fundamental pela tradição. A tradição, justamente, que traditio é entrega. Então, cada geração de cristãos vai entregando outros essa verdade, essa preciosidade da morte e, especialmente, da ressurreição do Senhor Jesus. Né? Essa ressurreição de Cristo tem vários significados. Né? Vamos ver, conforme o Catecismo nos diz assim. Para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação, o oitavo dá início à nova criação. Número 349. Isso é uma referência porque Deus criou, o Gênesis nos narra a criação em 7 dias, né, ainda que não sejam 7 dias de 24 horas, mas 7 momentos, e no último deles, no sétimo, ele descansou. Mas veio o pecado humano, veio a perda da graça. E aí então o que a igreja nos diz, que a tradição nos diz, é que houve um oitavo dia, que é o início de uma nova semana. Então se encerra a semana. Começa uma nova semana. O oitavo dia, que é o primeiro dia da segunda semana, é um novo dia, uma nova semana. É o dia da ressurreição, da nova criação, da salvação.
Né? É isso que nos diz o catecismo nesse número. Há um duplo mistério, um duplo aspecto do mistério pascal. Pela sua morte, Jesus nos liberta do pecado e pela sua ressurreição nos abre as portas de uma vida nova. Esta é primeiramente a justificação, que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Essa consiste na vitória sobre o pecado e na participação da graça. Ela realiza a adoção filial. Nós somos adotados como filhos. Pois os homens se tornam irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama os seus discípulos após a ressurreição. Ide a anunciar a seus irmãos. Irmãos não por natureza, mas por dom da graça. Visto que essa filiação adotiva proporciona uma participação na vida real, participação real na vida do Filho único que se revelou plenamente na sua ressurreição. Seu catecismo número 654. Ainda, catecismo também, finalmente a ressurreição de Cristo, no 655, e o próprio Cristo ressuscitado é o princípio e a fonte da nossa ressurreição futura nos últimos tempos. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que adormeceram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Na expectativa dessa realização, o Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele os cristãos saboreiam esse dom celeste, e a sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. É para isso que Jesus ressuscitou, para que nós também vivamos e morremos por Cristo. Né? Desde os primeiros cristãos, né, tem uma citação de outro de São Policarpo, aquele que ressuscitou, que o ressuscitou dos mortos, também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou. Né? Bom, então é isso, nós vamos viver isso. Da mesma forma, São Policarpo dizia, por isso cingi os vossos rins, servi a Deus no temor e na verdade, abandonaram as palavras vãs e o erro de muitos, crendo que naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos e lhe deu a glória e o trono à sua direita. Né? Então, ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar nos últimos tempos. A morte física não vai ser a última palavra sobre nós. E mesmo este corpo físico será ressuscitado nos últimos dias também. Então, se nós vivermos com Cristo, se nós vivemos por Ele, nós vamos ter a vida eterna. Nós não precisamos temer a morte e a morte eterna. Não só a morte física aqui, a morte material, como um fato, mas a pior morte, que é a morte eterna. Essa nós não precisaremos temer se aderirmos a essa salvação que o Senhor nos dá. E por fim, é muito importante falar da ressurreição como um fato histórico, né? Não como uma mera quimera, não dizer isso, não, o que importa é que Jesus tinha ressuscitado nos corações dos fiéis. Não, não é isso. É um fato histórico real. O Catecismo nos diz, ele foi Santo Inácio de Antioquia, lá nos primeiros séculos, no século II, já dizia, ele foi realmente pregado por nós em sua carne sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. Ele sofreu tudo isso por nós, para que sejamos salvos. E ele sofreu realmente, assim como ressuscitou verdadeiramente. O Catecismo, então, diz assim, número 639, o mistério da ressurreição é um acontecimento real, que teve manifestações históricas constatadas. Né? Diz ainda, diante dessas testemunhas, número 643,
É impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição, mas ela foi real. Também vai nos dizer, a fé na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Então, é um fato histórico mesmo. É real, é evidente. Aquela experiência dos apóstolos, ela é real, eles viram. Eles perceberam, vejam, eles estavam desanimados, como os discípulos de Emaús, né? Está tudo acabado, está tudo perdido. Se não fosse a ressurreição histórica, se eles não tivessem visto, tudo não teria mudado como efetivamente mudou. E nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos a Igreja de Cristo, nós não seríamos os herdeiros dessa salvação do Senhor. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, a eternidade ao lado do Senhor está aberta para nós. E a ressurreição futura é uma promessa. Com essa alegria nós encerramos essa formação. Fique conosco. Na próxima formação já está saindo do forno, você vai ter acesso a ela em breve. Um abraço, a paz de Jesus, até a próxima.